Bom, boa tarde a todos. Me chamo Guilherme Pedrosa Lopes, sou juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exercendo atualmente a titularidade da primeira vara civil da Ilha do Governador. Venho agradecer a todos os presentes em primeira mão, aos palestrantes, doutor Humberto, apresentador também, junto comigo, a presença. Agradecer a todos os que estão inscritos e participando desse evento. Agradecer à Emerge, na pessoa da desembargadora Cristina Tereza Gaulia. Agradecer o Fórum Permanente de Direito do Poder Judiciário, Direito Digital, em nome do desembargador Najib Slaib Filho, que me pediu para substituí-lo na presença, no dia de hoje, em razão de uma situação pessoal. Como requer o protocolo, eu vou me descrever. Eu sou uma pessoa branca, estou usando óculos, terno bege, camisa listrada, gravata azul com listras brancas. E pelo meu sotaque, eu sou nordestino. Eu sou alagoano de nascimento e já moro no Rio de Janeiro há muitos anos. Escolhi o Rio de Janeiro para morar. O evento de hoje, vou declarar aberto o evento, que vai tratar do tema Compliance e Tecnologia, Agenda Positiva. Hoje teremos como palestrantes a doutora Tatiana Basto, muito obrigado, doutora, que é advogada, presidente do Instituto de Direito Coletivo, membro da Comissão de Estudos de Transparência Pública, o doutor Teonácio Lima Júnior, diretor de Tecnologia da TevTec, diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação da Comissão de Proteção de Dados, da OAB, membro da Associação Nacional dos Advogados. Muito obrigado, doutor. Doutor Paulo Acorrone Júnior, não é assim? CEO na Ouvidor Digital, professor no curso de Gestão de Risco e Compliance da Fundação Instituto de Administração, MBA em Direcionamento de Projetos, Capacitação, Certificação em Ouvidoria e Investigação Corporativa, enfim. E como apresentador, o doutor Humberto Eustáquio César Mota Filho, que é nosso membro do Fórum Permanente da Justiça na Era Digital, e eu vou passar a palavra para o doutor Humberto. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Guilherme Lopes. É um prazer estar aqui, é uma honra ser membro desse fórum. Agradecer também esse nosso encontro de hoje e essas nossas atividades à doutora Tereza Gaudio, presidente da EMEG, diretora da EMEG, e também ao nosso presidente do fórum, doutor Najib Saib, doutora Cristina, vice-presidente, e também ao doutor Guilherme Lopes pela essa apresentação. Agradecer também aos nossos palestrantes, Tatiana, Theo e Paulo, que são especialistas na área de tecnologia e de compliance, e que hoje vão debater aqui esse tema, que me parece também interesse não só do Fórum, como do Poder Judiciário de uma forma mais ampla. Eu gostaria de, assim como
orientado pelo nosso presidente, Dr. Guilherme. Lembrar que aqui a gente vai começar hoje pela contribuição da Tatiana, que é do Instituto de Direito Coletivo, também participou do Observatório Social, é muito ativa no terceiro setor e sabe da importância da tecnologia para a gestão das ONGs, para a gestão de todas as organizações, das entidades do terceiro setor, para que elas consigam a sua eficiência, o seu verdadeiro impacto social cada vez mais nesse nosso mundo digitalizado. Depois, ouviremos Theo, da Tavitec, que é uma empresa que atua em diversos setores da atividade industrial, empresarial do Rio de Janeiro, prestando soluções de tecnologia, seja no ramo da indústria do petróleo até outros ramos. E, por fim, ouviremos o Paulo, da Ouvidor Digital, que também procura dar soluções tecnológicas às necessidades das empresas que têm programas de integridade, que procuram implementar canais de denúncia, mas nada melhor do que eles para falar das suas atividades, dos seus desafios, das suas oportunidades nesse mundo digitalizado, nesse mundo cada vez mais integrado, cada vez mais complexo, né? Seja nos desafios da cibersegurança, nos desafios das criptomoedas, dos bitcoins, nos desafios de questões das fintechs, por exemplo, e nos desafios das ONGs e das formas como elas interagem também dentro desse universo. Então, sem mais delongas, passarei a palavra, então, para Tatiana, do IDC. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Eu gostaria que você pudesse nos falar, nos contar um pouco da história do IDC e como a tecnologia e o compliance podem contribuir para as ONGs, para as entidades do terceiro setor terem um impacto social efetivo. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Humberto. É um prazer estar aqui nesse seminário hoje. É uma honra estar podendo compartilhar com tão brilhantes mentes e conhecedores do tema. Agradeço o convite, doutor Guilherme, agradeço o convite, Humberto. E, Theo, é um prazer conhecê-lo, tenho certeza que aprenderei muito com sua apresentação. E, Paulo, é muito bom revê-lo, já tive a oportunidade de ouvi-lo outras vezes, também será muito produtivo para nós. Já só fazer uma audiodescrição minha, eu sou mulher branca de cabelo curto, estou sem óculos, apesar de precisar, estou vestindo uma camisa branca, e atrás de mim o fundo está desfocado. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação, na verdade, mais como uma forma de acompanhamento, enfim. Hoje, eu gostaria de propor a vocês pensar sobre a participação social na era digital, uma oportunidade de compliance. Infelizmente, né, no período que nós vivenciamos com a Covid, que nos prendeu em casa, né, que nos colocou essa urgência sanitária, muitas vidas foram perdidas, mas, por outro lado, também, essa experiência dentro de casa nos colocou, nos abriu também um pouco a porta do mundo, né? Há 3 anos atrás, né, quando iniciou a pandemia, era impensável um evento dessa importância como estamos tendo hoje, que não fosse feito de forma presencial. Por outro lado, estamos aqui oportunizando, imagino que todos estejamos na cidade do Rio de Janeiro, mas poderíamos não estar, né? Então a gente pode ter, sim, essa contribuição de diversos lugares, enfim, que a tecnologia ela se aproxima. Não diferente esse reflexo também em relação ao terceiro setor, né? Eu estou aqui como representante do Instituto de Direito Coletivo, como muito bem falou Humberto, que a gente já se acompanha há muito tempo, já luta junto nessa trincheira do compliance, da melhoria, da transparência pública. Também faço parte do Observatório Social do Brasil como conselheira e fui presidente do Observatório Social do Brasil no Rio de Janeiro, quando tive a oportunidade de conhecer Humberto. O que a participação social, né, o que o terceiro setor
nesse momento que nós estamos vivenciando de expansão da era digital, de expansão do uso da tecnologia, pode ter aí como ferramenta, como uma oportunidade de compliance para si, né, desse terceiro setor, que também é muito importante, essa mudança, essa virada de chave, né, daquela ONG assistencialista, com menos investimento em transparência, menos investimento, não digo nem em recursos financeiros, menos investimento em disposição a essa transparência, para uma participação social, para uma atuação desse terceiro setor mais vinculada, mais dialogando com o novo tempo. Bom, um pequeno sumário de normativos que podem ser utilizados pela sociedade, pelo cidadão individual ou coletivamente, pelas associações, fundações. É claro que a Lei de Acesso à Informação é uma excelente ferramenta, inclusive aniversaria agora, a sua regulamentação, o Estatuto do Usuário do Serviço Público, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, nos dados sensíveis, que precisam, sim, ser acolhidos e protegidos na sua disposição, na sua transparência, tanto pelo poder público como também pela iniciativa privada. O governo digital, que é uma lei recente, de março de 21, e o posicionamento da OCDE em relação ao governo aberto. São simplesmente pinceladas desses normativos, mas no sentido de demonstrar que hoje nós já temos um estofo normativo que possibilita a participação da sociedade utilizando as ferramentas disponíveis digitais, né? Inclusive, buscando essa conformidade, esse compliance, essa nova forma, tanto de posicionamento do poder público, né, na sua relação com a prestação de serviço público, na sua relação com a sociedade, como também da iniciativa privada, na utilização e na proteção dos dados que são disponibilizados, são fornecidos a eles, né? Então, falando só rapidamente sobre a Lei de Acesso à Informação, eu trouxe as diretrizes, né? A Lei de Acesso à Informação, ela espelha o que já está na nossa Constituição, que é um direito fundamental de acesso à informação pública, né? Considerando esse direito fundamental, quais são as diretrizes que a gente deve observar, né? Observância da publicidade como um preceito, do sigilo como uma exceção, né? A gente sai daquele período ditatorial, naquele período que a regra era não dizer, a regra era esconder, e a gente entra num momento acolhido pela nossa Constituição, que é claro que existem informações que elas são protegidas e elas devem permanecer protegidas pelo sigilo, mas a regra não é mais essa, né? Então, essa é a diretriz que está na nossa Constituição, né? Um direito fundamental de acesso à informação e que é muito bem expressada como uma ferramenta pela Lei de Acesso. A divulgação de informações de interesse público, independente de solicitação, isso é uma diretriz da Lei de Acesso, é uma regra nossa, né, que a gente deve aplicar. Então, quando a gente olha para o serviço público, quando a gente olha para os poderes públicos, a gente tem que ter essa premissa, né? Existem informações que elas não precisam ser solicitadas e muito menos justificadas a sua solicitação. Aí eu trago também no inciso 3º que a tecnologia de informação, já na Lei de Acesso à Informação, ela já está prevista, que é a forma ideal dessa disposição de informação. Porque também, né, temos que a tecnologia também é datada, né? A gente tem esse boom tecnológico, meus avós, enfim, não tinham essa relação com a tecnologia evidentemente que hoje as gerações posteriores tiveram, mas é indiscutível que que antigamente, né, quando se colocava um edital atrás de uma porta ou num departamento, num setor, naquele momento era o que estava, as ferramentas disponíveis para a transparência daquela contratação pública. Hoje, com a internet, com os meios digitais extremamente difundidos, ainda no Brasil, nos rincões do Brasil, ainda com dificuldades, e falaremos isso no final, na nossa conclusão,
mas é indiscutível que hoje a forma mais democrática de expandir um dado, principalmente um dado público, é com o uso da tecnologia da informação, né? E não como diretriz também trazida pela Lei de Acesso, a própria cultura da transparência, né? Essa mudança, essa virada da chave é tão importante que ela deve ser acolhida não só para as informações de acesso público, como também para a própria forma como a iniciativa privada lida com seus próprios dados. Afinal de contas, quando antigamente se dizia que a finalidade de uma empresa era o lucro, e hoje, mais modernamente, existe uma finalidade social da empresa. E para ter essa finalidade social, ela precisa dialogar com os seus stakeholders, né, com seus investidores, com os seus sócios, com os seus consumidores, com a sociedade de uma forma geral, e só é possível esse diálogo se essa cultura da transparência ela estiver internalizada também na iniciativa privada. E a Lei de Acesso à Informação também traz o próprio desenvolvimento do controle social da administração pública. Hoje a gente dialoga de uma forma de participar, muito mais do que um controle social da administração pública, nós temos o direito à participação social. E essa participação só é possível se nós tivermos dados, se essas informações elas forem públicas e transparentes. Trago aqui o artigo 8º, só com pincelando, né, que esses dados eles precisam estar na internet, né, precisam utilizar os meios tecnológicos como forma de divulgação, não é prioritário, é obrigatório, né, isso já fortalecendo a importância da tecnologia, e busco ainda mais dois pontos. Precisa estar em linguagem de fácil compreensão. O Brasil ele tem infelizmente, uma divergência, né, na nossa educação, uma divergência, uma grande diferença, né, na nossa questão de educação, na nossa questão de linguagem para a nossa população, né, tanto a educação formal como não. Então, quando a gente disponibiliza esses dados, quando a gente disponibiliza a informação pública ou privada de interesse público, ela precisa ser compreensível para todos, né? E esse destaque é um destaque que a própria legislação ela traz na Lei de Acesso à Informação, e ela é reforçada em diversas outras legislações. No início, nós nos descrevemos, né, para tornar mais acessível o conteúdo dessa palestra para o grande público, para o público, incluindo também as pessoas de deficiência, mas isso deve estar presente em toda forma de disponibilização de dados, né? Então, já trazido essa inclusão, né, já trazida essa inclusão também pela Lei de Acesso à Informação e por outros normativos, é importantíssimo a gente reiterar a sua importância. Bom, uma outra legislação também é o Estatuto do Usuário do Serviço Público. O Estatuto do Usuário do Serviço Público trouxe algumas outras ferramentas também muito importantes, e reforçou, inclusive, o uso das soluções tecnológicas e também a utilização da linguagem simples nos seus normativos, nas suas exposições. Porque isso a tecnologia, por esse motivo, inclusive, que nós estamos aqui em diálogo, a tecnologia ela é uma ferramenta importantíssima e não pode ser afastada para não só o acompanhamento pela sociedade, né, não só a forma como hoje nós temos, né, de demonstração de prestação de contas, de demonstração, inclusive, de conformidade, e precisa ser utilizada de forma reforçada, principalmente pelo poder público, no seu diálogo com a sociedade, né? O Estatuto também trouxe uma ferramenta, né, a Carta de Serviços ao Usuário, que elenca, né, que tem nos seus incisos, enfim, um conteúdo mínimo de composição ali para a sua
para sua execução, né? E também reafirma a obrigação da publicação dessa carta de serviço também em sítio eletrônico, ou seja, também online. Sai daquela lógica, né, da impressão necessária, da distribuição daquela cartilha, daqueles serviços ali presencialmente para os seus usuários, e disponibiliza para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer aquele órgão, que tenha interesse em realizar um pedido de acesso à informação, enfim, entender melhor quais são os serviços que são ofertados para aquele órgão ou entidade do serviço público, estando disponível em sítio eletrônico, isso estará acessível a todas as pessoas. Trouxe também uma inovação em relação a conselhos de usuários, mas não inovação em relação a conselhos de uma forma geral, como participação da sociedade, são órgãos consultivos e possuem atribuições específicas também de acompanhar a prestação de serviço público, de participar na avaliação dos serviços. É interessante que o Estatuto do Usuário de Serviço Público traz a avaliação, né, do serviço público como um dever e como um direito também de nós, usuários do serviço público, né? É uma nova forma de relação, inclusive, com o poder público, que ainda precisamos aumentar a efetividade desse recurso, né? Desse acompanhamento do poder público. Mas o conselho que nasce, né, o conselho de usuários que nasce no Estatuto já é um bom indicativo, né? A regulamentação, o Estatuto do Usuário do Serviço Público é uma regulamentação federal, entretanto, ela pode ser também regulamentada nas demais esferas do poder público. Lei Geral de Proteção de Dados, aqui eu trago, eu gostaria só de falar um pouco sobre dado pessoal, dado sensível e quem tem essa titularidade. São os conceitos trazidos pela lei, né? Por quê? Porque aí está a sensibilidade, né? A proteção à nossa privacidade, à nossa intimidade, que precisa que precisa necessariamente ser resguardada. Então, dado pessoal é uma informação que relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, né, por cruzamentos de dados, e dado pessoal sensível é aquele que precisa de uma proteção muito mais severa daquele detentor dessa informação, né, que são dados que demonstram, né, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, ou seja, um rol de informações individuais da pessoa, né, que precisa ter uma proteção ainda maior. E quem é o titular desses dados, né, tanto do dado pessoal quanto do dado sensível? O titular é a pessoa natural, né? Não é o poder público, não é a iniciativa privada. O titular desses dados é a pessoa natural. Isso é importante ser ressaltado, né? Porque, inclusive, a essa pessoa natural que nós devemos buscar a tutela, resguardar os seus dados pessoais. Ou seja, esse mundo tecnológico que se expande a cada dia precisa também ter essa proteção à pessoa natural, que somos nós, né, que estamos navegando, e somos nós que estamos compartilhando, muitas vezes sem também o conhecimento do que está sendo compartilhado dos nossos dados pessoais nessa rede, e que, ainda que tenha, né, uma aceitação desse compartilhamento, a gente sempre precisa voltar que a titularidade desses dados é da pessoa natural, né? Então, podendo ela, a qualquer tempo, né, solicitar, enfim, a retirada ou né, a retificação, enfim, dessas informações disponibilizadas. Claro que, com suas exceções, né, a própria legislação da LGPD também traz exceções,
E aí eu trouxe um ponto específico da possibilidade de tratamento de dados sem essa prévia autorização necessária, mas quando ela ocorre pela administração pública, que são esses dados que para tratamento e uso compartilhado, quando necessários à execução de políticas públicas, né? Então, existe uma relativização, inclusive, dessa possibilidade de guarda e tratamento dessas informações da pessoa natural, mas que tem uma finalidade outra, que é a própria execução da finalidade do Estado, né? Bom, legislação do governo digital, uma legislação recente de 2021, e aqui eu trago que o reforço, né, dos princípios que formam essa legislação do governo digital, que direcionam, inclusive, para a transformação digital do próprio Estado, reforçando ainda mais o papel da tecnologia, a importância da tecnologia para o poder público, né? Inclusive na sua execução enquanto Estado, né? E o reforço nessa legislação e espelhado nas legislações que nós dialogamos anteriormente da participação, de ter no cidadão esse novo posicionamento, esse novo posicionamento participativo, auxiliado por essas ferramentas trazidas pela tecnologia, né? Enfim, existem princípios aí que eu destaco para o governo digital, né? Para esse novo governo pretendido, né? A desburocratização através da transformação digital, a transparência, né? Reforço da transparência na execução dos serviços públicos e também na possibilidade de monitoramento da qualidade desses serviços públicos. Não basta simplesmente ter, né, está aberto o hospital, ele precisa ter médico, ele precisa ter profissionais capacitados, ele precisa ter remédio, enfim, essa prestação de serviço ela precisa também ser acompanhada por esse novo cidadão, por esse cidadão reforçado pelas ferramentas da tecnologia. A legislação também incentiva a participação social, incentiva a prestar contas diretamente à população. Essa prestação de contas direta à população, ela só é possível, né, concretamente falando, de forma efetiva, quando ela ocorre com as ferramentas digitais, né? Imagina se nós somos só na cidade do Rio de Janeiro 6 milhões de habitantes, imagina se todos nós fôssemos para a Câmara Municipal acompanhar a prestação de contas da Câmara Municipal. Isso se tornaria inviável. Mas se essa prestação de contas, ela está numa linguagem acessível e ela está compartilhada no mundo digital, sim, esses 6 milhões e muitos outros de outras cidades também podem acompanhar e auxiliar, né, nessa melhoria da prestação de serviço público. Uso da tecnologia, linguagem clara e compreensível, enfim. Então, são normativos que reforçam a importância da era digital, a importância da tecnologia também para o accountability, né, do serviço para também o poder público. Trouxe rapidamente OCDE e governo aberto. Sabemos, né, que o Brasil está tentando seu ingresso na OCDE, né, seu ingresso fixo na OCDE, e é importante a questão da transparência, a questão do governo aberto é tão importante, né? Isso possibilita, isso instrumentaliza tanto a sociedade que a OCDE entende, né, que o governo da necessidade de todos os seus membros, né, eles terem um governo aberto com uma cultura de governança que promove 4 princípios, né? Então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico entende o governo aberto como a forma ideal, né, dos seus membros na sua relação, tanto com a sua, tanto enquanto Estado, né, Estado lato, e também do Estado com a sua população.
sob quatro princípios, que é o princípio da transparência, que já observamos também nos normativos anteriores, a própria participação social, como um princípio que fundamenta, que justifica que renova, né, o nosso contrato social com o Estado, né, com esse poder público abstrato, a própria responsabilização e prestação de contas, né, que o poder público precisa ter com a sociedade, precisa prestar contas e caso ocorra, né, algum desvio na sua execução, precisa ser responsabilizado em relação a isso. E, claro, a integridade do servidor, a integridade do poder público, que apoia, né, que dá a possibilidade à democracia e ao crescimento inclusivo, né, inclusivo de todos e equitativo. Finalizo minha fala para poder ter a oportunidade de ouvir os demais palestrantes, mas nós já temos uma estrutura normativa que possibilita essa nova era de tecnologia, né? Como essas que eu trouxe e muitas outras, né? A gente já tem essa normatização. E é também indiscutível que a participação e a transparência estão intimamente ligados à era digital. E essa nova forma de exercício da cidadania. É claro que aqui eu não estou afastando também a importância do presencial, né, da manifestação presencial, né? Não é só militância digital, claro que não, participação digital, a rua ainda é o lugar da sociedade, mas as ferramentas que a tecnologia disponibilizam para a melhor participação social, isso impulsiona, inclusive, a nossa capacidade de acompanhar e de subsidiar o poder público na sua melhoria da prestação de serviço público. Mas, claro, né, em se tratando de Brasil, nós temos grandes desafios a vencer, que são as barreiras da exclusão digital e a necessidade de construir uma linguagem que seja acessível a todos. Né? Essas são as minhas considerações, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Vamos deixar as considerações, então, para o final, né? Eu acho melhor, vamos ouvir todos, porque coisas novas não vi, e a gente deixa para o final. O que vocês acham, os participantes? Eu concordo. Estão de acordo? Perfeito. Ok. Então, vou dar a palavra ao doutor Deonácio Lima Júnior. Isso, vamos lá. Bom, inicialmente, sou uma pessoa de pele clara, uso óculos, desprovido de cabelo, porque eu guardei para economizar. Barba, meu fundo está embaçado, eu estou com uma blusa listada preta e azul. Bom, inicialmente, aí agradecer o convite para participar dessa conversa com vocês. Me sinto muito honrado e agradecido. Falando um pouquinho de mim, eu sou um louco, que minha primeira faculdade foi ser bacharel em matemática, quando ninguém gostava de matemática. Flamenguista, graças a Deus, e resolvi me dedicar à tecnologia da informação. Fiz 2 anos de Direito, junto com outras faculdades, e resolvi, não sei se erradamente ou não, que era o momento de eu ficar exclusivamente com tecnologia, porque em algum momento a gente não pode abraçar o mundo. Hoje sou diretor da Tavtec Tecnologia, que eu tenho muito orgulho de dizer que, depois de 20 anos de trabalho numa administradora de cartão de crédito, cuidando da parte de criptografia de transação de cartão de crédito, resolvi que eu tinha que vender carro e vender das coisas que eu tinha para poder abrir uma empresa. E meu pai quase me matou, mas concordou comigo que esse era o caminho para o futuro. Bom, nesse mercado aí, atuando não só com LGPD, tecnologia da informação, eu acho que é importante deixar claro que todos os segmentos que hoje eu estou atuando, seja contábil, jurídico, offshore, universidades, indústrias e fábricas, todos eles
têm o mesmo problema no que tange quando a gente fala em gerenciamento de riscos, conformidades. A grande maioria das empresas, elas hoje não conseguem entender isso em qualquer segmento. Elas não conseguem entender que, por exemplo, quando a gente utiliza a palavra risco, gerenciamento de risco, a gente está querendo falar do futuro. Eles não conseguem entender isso. Só para vocês terem uma ideia, numa palestra que eu estava fazendo, teve uma figura que falou que mas o risco de ganhar na Mega Sena é uma situação muito interessante. E aí você tem que explicar, risco é tudo que pode gerar algum problema. Você, quando monta um comitê de risco, um comitê de compliance, você está querendo dar conforto, literalmente, às regras, às normas que você cria. Você está querendo dar conforto à direção da empresa. Porque a empresa, eu sempre considero que toda empresa ela é uma pirâmide. No ápice da pirâmide, quem é que você tem? Você tem o CEO, você tem o dono da empresa, você tem o conselho de administração. Que todo e qualquer item que você quer implantar, adequar dentro de uma empresa, se quem não estiver no ápice da pirâmide não comprar a ideia, você não consegue implementar literalmente nada. Há poucos meses eu fui convidado pela OAB de Minas Gerais a integrar a diretoria de tecnologia da informação da Comissão de Proteção de Dados. Exatamente para ajudá-los, eu não queria que nenhum advogado aqui ficasse chateado comigo, literalmente para ajudá-los no que tange à tecnologia da informação com a aplicabilidade de tudo que se tem hoje em dia, não importa se é no jurídico ou não. E existem os números que dizem que não só em Minas, mas em outros estados, a gente pode dizer que pelo menos 65% das empresas utilizam a tecnologia de forma errada. E aí, quando você fala em regra, normatização, compliance, piora mais ainda, porque as pessoas entendem, primeiro, que quem está dentro hoje da organização consegue cuidar e se atualizar de tudo quanto é assunto novo no mercado. Isso está errado. Por que está errado? A culpa não é daquela pessoa que é integrante da organização, porque o dia a dia dela é tão atribulado que ela não tem tempo de se adequar, de estudar, de entender como está o mercado, de entender corretamente como é que você monta um comitê de compliance. Então, as empresas hoje, elas pegam os seus funcionários que, não por um erro deles, não estão devidamente capacitados e diz simplesmente para o funcionário, aprende o que é isso que você tem que aplicar dentro da empresa. E aí, quando chega uma LGPD, que apesar de ter chegado tarde, mas ela chegou, que o dado hoje não deixa de ser o novo petróleo. Acho que todos nós concordamos nisso. Dado pessoal hoje não deixa de ser o novo petróleo. E aí começam as grandes confusões, que as pessoas acham o seguinte, eu tenho o dado pessoal, eu tenho um petróleo na mão? Não adianta você ter o dado pessoal se você não sabe como trabalhar esse dado pessoal para obter o resultado. Então, antigamente, quando tinha os nossos amigos, vou chamar ironicamente hackers, que invadiam sites e empresas, o objetivo era único e exclusivamente ele colocar lá o nomezinho dele, estampar a marca dele e dizer, eu tive por aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem, eu posso chamar de organizações criminosas, que o objetivo é invadir, criptografar a informação para gerar algum tipo de retorno financeiro e com valores elevados. E pior, eles querem trabalhar com criptomoeda, que é para que não possam ser rastreados. Então, aqui, o objetivo de participar aqui é deixar bem claro para todos os ouvintes, número 1, compliance não é pura e simplesmente você criar regras, normas e implementar numa empresa. Não é isso. Gerenciar risco é sempre pensando que é quando você está falando de gerenciar algo que possa acontecer no futuro. Eu tenho 2 exemplos aqui para vocês que é bem interessante que eu utilizo, que é número 1. O engenheiro, quando ele vai desenhar, colocar numa planta para construir um prédio, ele tem que imaginar e prever quais são os riscos, se o terreno é arenoso, se não é, se vai ter terremoto no local. Ele literalmente está fazendo o quê? O gerenciamento dos riscos na hora de construir um prédio. Então, ele tem a sua parametrização para ele poder fazer isso. Vamos dar o exemplo do Titanic. O Titanic, um transatlântico excepcional, ele foi construído. Alguém previu que na rota dele podia ter um iceberg? Alguém previu, na hora de rasgar a lateral dele, que a parte do meio para frente do Titanic era para ser alagada para manter a estabilidade? Gente, mas e o meio para trás? Ninguém previu o risco? O que aconteceu com o Titanic?
Quando ele começou a afundar por causa do peso, ele quebrou, se todo mundo lembrar. Então, gerenciamento de risco, implementar e entender o compliance, hoje em dia, não importa o segmento, não importa se é um escritório de contabilidade, não importa se é uma indústria, não importa se é uma empresa de contact center. Como eu falei no início, hoje eu não sei se é alegria ou não, né? Mas hoje a gente já trabalhou com fábricas de refrigerantes, fábricas de cerveja, universidades, grandes escritórios de contabilidade, pessoas físicas, como o amigo Humberto. Então, a gente atua, literalmente, em todos os segmentos, mas sempre tentando, ao máximo, privar pelos riscos e que o mínimo de compliance possa ser aplicado na execução de um serviço. Eu esqueci o nome da doutora que estava falando antes, doutora Tatiana. Ela estava falando sobre algumas leis, aí alguns enquadramentos do governo. Eu tenho outro exemplo para dar para vocês aqui. Eu não gosto muito de fazer a apresentação, porque eu acho que fica, como o próprio Paulo falou que eu ouvi, é muito mais imperativo a gente falar e aí poder trocar informação do que ficar uma coisa fria apresentando slides. Então, talvez vocês associem ou não, mas nós tivemos, algum tempo atrás, um problema de uma unidade qualquer que ficou inoperante por vários dias. E só para vocês entenderem o que aconteceu, de novo, é a questão do gerenciamento de riscos, compliance, as coisas mais básicas do mundo. Um simples usuário recebeu um e-mail que o remetente era o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E essa pessoa que recebeu o e-mail estava sendo convidada para ser um cabo eleitoral digital e pedia no corpo do e-mail que ele respondesse informando quais eram os seus dados bancários para ele receber R$50 por dia e um formulário para ele preencher. Gente, ele deu lá 2 cliques no arquivo, abriu uma tela preta, fechou. Foi a maior felicidade do mundo e nós tivemos uma unidade que ficou dias inoperante. E aí, coisas básicas. Todos nós, hoje em dia, sabemos, ou deveríamos saber, que não é porque a gente recebe o e-mail de um remetente que a gente pode ou não conhecer, se a gente desconhece o assunto, a gente não pode dar 2 cliques e tentar abrir um arquivo. O compliance, o gerenciamento de riscos, ele está diretamente relacionado às coisas mais básicas do mundo. São senhas que você não deve colocar da forma mais simples para que alguém possa descobrir. É você simplesmente, quando você está trabalhando dentro de um cliente ou na sua própria empresa, que você se ausenta do seu terminal de trabalho, não deixem a tela desbloqueada. São procedimentos muito básicos, até porque as pessoas que estão aí fora, elas estão buscando os pontos fracos de nós, usuários, porque todos nós somos usuários ou clientes de alguma prestação de serviço, eles procuram os nossos pontos fracos, que são eles. Número 1, quando a gente, às vezes, chega na empresa, que a gente pode estar meio sonolento ou não, e a gente vai ler um e-mail inadvertidamente. Logo após o almoço, tem algumas pessoas que ficam sonolentas. Quando se procura afetar as pessoas que têm um problema pessoal, um outro incidente que aconteceu há pouco tempo, eu não sei o nome do ator, mas eu sei a representação que ele faz, que é do Pete Bitoca, não sei se vocês conhecem. Ele estava num momento muito ruim, ele se cadastrou numa plataforma chamada Tinder para arranjar algum tipo de companheira. Uma pessoa foi lá, se cadastrou falsamente como uma pessoa do sexo feminino, começaram a trocar mensagens, marcaram um encontro, de novo, inadvertidamente ele foi no endereço fornecido, chegou lá, tinham 4 caras, ele ficou sequestrado por 5 dias. Foram na residência dele, levaram milhões em joias, mercadorias, produtos eletrônicos, dinheiro, dólar, euro. De novo, as pessoas que estão aí fora, elas tentam, de qualquer forma, atingir o usuário, buscando todo e qualquer tipo de fragilidade. E essas fragilidades, de novo, por mais básicas que possam parecer, elas sempre estão relacionadas ao gerenciamento de risco. Compliance, as pessoas acham que compliance é quando você define normas e regras. Paulo, me perdoe se você não concordar, é só a minha opinião, tá? Elas acham que o compliance está diretamente relacionado à sua vida empresarial. E eu, em particular, discordo, vou dizer pelos atendimentos que a minha empresa faz mensalmente.
coisas muito simples. Você pegar uma política de segurança dentro de uma empresa, não adianta você ler todo aquele dicionário, guardar embaixo da mesa e acontecer o exemplo que eu dei, que o usuário recebe o e-mail, acha que o e-mail realmente é para ele. Gente, recebeu o e-mail do governador do estado do Rio de Janeiro te convidando para ser cabo eleitoral digital. Assim, acima de qualquer coisa, existe o que a gente chama de bom senso. Então, existe bom senso para gerenciamento de riscos, existe bom senso na hora da gente definir, implementar um compliance, que a visão correta é o compliance e conformidade, vai dar conforto à alta gestão da empresa. Então, acima de tudo isso, existe o que a gente chama de bom senso. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu agradeço, peço desculpas ao Paulo aí se foi diretamente contra a opinião dele, mas o meu dia a dia hoje em dia demonstra algumas coisas absurdas que a gente tem presenciado. O ramo de offshore, só para a gente concluir, é um outro ramo bem complicado, porque algumas embarcações que o meu escritório atende, elas são estrangeiras. Então, só que eles não entendem que na hora que a embarcação está literalmente dentro do Brasil, ela tem que se adequar à LGPD. E aí a gente tem um confronto muito direto que o dono das embarcações, por serem embarcações italianas e americanas, eles acham não, tem que ser de acordo com a GDPR. E aí você tenta explicar, a LGPD, ela quando foi criada, adequada, ela foi baseada na GDPR, não com tudo que tem na GDPR, mas ela é literalmente uma adequação da GDPR, mas precisa se entender de novo. Não é porque lá fora é GDPR que aqui tem que ser, aqui é LGPD. Da mesma forma que as embarcações, quando estão lá fora, atendem a GDPR e não a LGPD. E a complicação que a gente tem hoje é diretamente, em alguns momentos, com a empresa que contrata essas navegações, que não cabe aqui falar, que todo mundo sabe, que é muito rígida, é muito exigente, trabalha, principalmente depois do problema que ela teve no passado, diretamente para aplicar não conformidades, para implicar em cancelamento de contrato e por aí vai. Sem contar que essas empresas elas têm o hábito de solicitar tudo quanto é tipo de dado pessoal. Só para vocês terem uma ideia do absurdo, começaram a pedir comprovação de pagamento de plano odontológico de funcionário que vai embarcar. Então, assim, esse tipo de coisa não existe. E aí, quando você vai estudar, você descobre que isso nunca foi dito dentro de um contrato, porque, na minha visão, se um contrato foi estabelecido antes da LGPD e tem isso, é um contrato que tem que ser adequado. É isso, gente. Não vou falar muito, não, porque eu gosto de falar. Peço desculpas aí se tomei muito tempo de vocês. Mais uma vez, agradeço e estou disponível para qualquer tipo de observação. Muito obrigado aí, Humberto, e a todos vocês. Muito obrigado, palestrante, pela excelente palestra. Eu vou passar a palavra para o Dr. Paulo. Boa tarde, pessoal. Já caminhando ali daqui a pouquinho para uma boa noite, né? Formalmente, depois das 18 horas, já é boa noite, né? Antes de mais nada, a minha descrição, pessoal, eu sou branco, sou um homem jovem, na casa dos 36 anos de idade, eu tenho cabelos curtos, uso óculos de grau redondos e pretos, eu estou com uma camisa preta e um paletó cinza claro, e atrás de mim aqui eu tenho um fundo de tela azul com a logo do Ouvidor Digital. Como o Dr. Guilherme me apresentou anteriormente, eu sou o CEO, sou um dos fundadores da empresa Ouvidor Digital e a gente se dedica, então, a trazer tecnologia para a área de integridade e compliance, muito focado em canais de denúncia, canais de ouvidoria, seja pública ou privada, e canais relacionados ao atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois disso, então, eu quero agradecer ao Dr. Guilherme, agradecer ao Dr. Humberto, agradecer a todos os membros da Emerge pelo convite e pela disponibilidade para a gente poder bater um papo. É muito importante, né, a gente poder ouvir várias facetas de uma mesma versão, né, várias versões de uma mesma canção, né, muito importante esse aspecto.
e é uma honra para mim poder representar o Ouvidor Digital e falar aqui um pouquinho junto com vocês, tá? Teonácio, concordo em gênero, número e grau, meu amigo. O compliance, ele fala de matéria, ele é a matéria, sim, ele deve ser a matéria quando a gente fala de cumprimento à legislação, de definição dos requisitos, né? Enfim, estabelecimento dos requisitos definidos pela Lei Anticorrupção e seus decretos. Sim, a gente deve ter toda uma estrutura formal que vai regulamentar e que vai reger a conduta dos colaboradores e de outros stakeholders dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização, dentro da nossa instituição. Mas de nada vale a matéria se a gente não tiver efetivamente um olhar muito profundo às pessoas. Afinal de contas, o que a gente está falando é de relacionamento entre as pessoas. O que a gente está falando é no apagar das luzes, as pessoas tendo as suas ações no canto aqui, cada um na sua própria residência, no caso de trabalho home office, ou cada um na sua própria reunião interna, ou numa reunião junto com o órgão público, numa reunião junto com o fornecedor, junto com o cliente. Então, no final do dia, o que importa realmente é como as pessoas estão empoderadas, como as pessoas se sentem tocadas, como as pessoas se sentem convencidas de realmente a conduta que elas devem utilizar, né? Enfim, na condução do seu dia a dia laboral. Então, o pilar da matéria ele é fundamental, mas sem o pilar do aculturamento, da disseminação, do empoderamento das pessoas, de nada adianta a gente ter uma estrutura extremamente robusta, né, no que diz respeito aos procedimentos aí, processos da implementação do compliance, tá? Então, concordo em gênero, número e grau com o que você comentou. As duas coisas são extremamente complementares, né? Pessoal, eu quero trazer hoje para vocês uma visão um pouco mais técnica e do dia a dia de como a tecnologia ela auxilia na estruturação e na condução de um programa de integridade e compliance, né? Como que no dia a dia um compliance officer ele lida e ele usa da tecnologia para que ele consiga fazer a fusão, né? Como eu comentei, então, desses dois pilares, né? Do pilar da matéria e do pilar das pessoas, tá? E para isso, né? Eu queria trazer alguns contextos. Eu sempre começo, né? Quando eu vou falar de tecnologia na área de compliance, eu sempre começo com uma frase muito batida, né? Que a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, né? Há quanto tempo a gente já ouve esse assunto, né? Enfim, mas realmente no nosso dia a dia, quando a gente permite que a tecnologia facilite nossa vida, naturalmente é o caminho, né? Que a gente vai ter para que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples e com um custo, naturalmente, muito menor, né? Então, eu gosto muito da tecnologia não como um fim, né? Eu vou usar a inteligência artificial porque é legal usar a inteligência artificial? Não, eu vou usar a inteligência artificial porque eu tenho a inteligência artificial como um meio para que eu consiga alcançar objetivos que, trabalhando manualmente, eu não conseguiria, como, por exemplo, o Teonácio comentou em relação à gestão de riscos, né? Análise preditiva, enfim, definição de cenários hipotéticos baseado em dados passados, né? Mas, além disso, né, a tecnologia facilitando e muito na otimização dos nossos processos, né? Eu lembro, pessoal, há muito pouco tempo atrás, né, a principal dificuldade que a gente tinha no mundo como um todo era na obtenção de dados, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o desafio é outro. Obter dados é o mais fácil de tudo, né? O principal desafio é a gente conseguir processar esses dados e tomar qualquer tipo de decisão com base nos dados que foram processados.
E quando a gente usa ferramentas tecnológicas para facilitar todo esse processo, aí sim a gente tem otimização de recursos internos, a gente tem facilidade no nosso dia a dia para que a gente possa deslocar os nossos esforços, não para o processamento, os nossos esforços humanos, não para o processamento desses dados, mas para a análise dos dados que já foram processados e efetivamente tomada de decisão estratégica com base nessas informações, né? Além disso, né, a tecnologia, como a própria doutora Tatiana comentou inicialmente, muito importante a tecnologia aproximando as pessoas. Pessoal, eu falo de Florianópolis, a grande maioria das pessoas estão no Rio de Janeiro, pelo que eu consegui entender, o Teonácio está em Belo Horizonte, eventualmente tem uma pessoa no exterior, e a gente está todo mundo aqui online, conversando, interagindo, trocando informação. A tecnologia aproxima as pessoas, ela facilita a distribuição do conhecimento, ela capacita as pessoas na sua maneira mais íntima, ela capacita, ela permite que as pessoas se capacitem no conforto do seu sofá, no conforto do seu lar, ou no conforto do seu escritório. Ela permite que a gente interaja com um profissional que está nos Estados Unidos sem que a gente precise, igual antigamente a gente precisava, pagar uma passagem, hospedagem, deslocamento. Então, ela traz esse compartilhamento das informações de uma maneira muito mais natural. Afinal de contas, cada pessoa aprende de uma forma, né? Existem pessoas que aprendem com mais facilidade com a leitura, existem pessoas que aprendem com mais facilidade ouvindo, existem pessoas que aprendem com mais facilidade vendo um vídeo, enfim. A tecnologia permite que a doutora Tatiana compartilhe um slide e traga a informação prática da forma que é cadenciada no seu raciocínio lógico, de uma forma democrática, e permita que o Theo e eu, que nos sentimos mais confortáveis em explanar, sem ter uma apresentação objetiva, né? Enfim, um material objetivo, permita que a gente se expresse da forma que cada um se sinta confortável e, naturalmente, da forma que cada interlocutor consiga absorver essa informação, né? E eu gosto muito desse contexto, pessoal, porque a gente participou de um evento na última semana, e eu fiz uma palestra junto com o Dr. Davi Lago, e ele falou uma frase que me marcou muito, que a democracia é o exercício da distribuição do poder. E eu acho isso fundamental nesse contexto da integridade do compliance, né? Sim, a gente tem dentro das organizações, a gente tem dentro das empresas, normalmente, uma área que vai puxar esse assunto, que vai capitanear esse assunto, que vai estar muito focada na matéria, em desenhar a matriz de risco, identificar, analisar, priorizar os riscos, daí a gente desdobrar em código de conduta, enfim, eu vou entrar um pouquinho mais daqui a pouco nesse assunto, né? Mas a real responsabilidade da implementação efetiva disso é de todos nós que nos relacionamos com as organizações, né? Então, sem o empoderamento das pessoas, esse assunto não acontece. E a tecnologia está aí, pessoal, para facilitar, tanto para que a gente estabeleça e defina melhor a matéria, mas também para que a gente consiga olhar e empoderar as pessoas, para que esses dois pilares de sustentação eles consigam caminhar juntos, e aí sim, na minha visão técnica e prática, a gente tem a implementação efetiva de um programa de integridade e de compliance. Afinal de contas, a gente chega e caminha para uma nova era, né, da integridade e do compliance. Esse é um ponto fundamental. A gente passou, nos últimos anos, pela fase do desenho, do desenvolvimento, onde a grande maioria das organizações e das empresas foram muito cobradas em terem um código de conduta, em terem uma análise de risco, em terem um canal de denúncias, em terem políticas e procedimentos, em terem
treinamentos e capacitações, e agora a gente começa a chegar na era onde as empresas e as organizações vão ser cobradas pela implementação efetiva, pela efetividade da estrutura de integridade de compliance que foi desenhada ali atrás. Né? Então, essa nova mudança, essa mudança que vem acontecendo, o uso da tecnologia vai ser fundamental em todo esse processo. E eu já quero trazer uma abordagem que o Walter comentou aqui no nosso chat, que basicamente, a partir de agora, pessoal, eu vou falar um pouco em relação aos pilares, né, fundamentais da estrutura do programa de compliance, no que diz respeito à prevenção, à detecção e à mitigação, tá? Onde a gente vai navegar nessa tecnologia, nas tecnologias dentro dessa estrutura. Mas, Walter, leve sempre em consideração, tenha sempre no pano de fundo aqui de trás o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. De forma bem objetiva, o que eu estou falando com isso? Não adianta a gente desenhar um programa de integridade e compliance extremamente robusto, que vai engessar o nosso processo de operação, que vai engessar o nosso processo de tomada de decisão. É fundamental que a gente utilize os mecanismos de controle de compliance e, naturalmente, as tecnologias que sejam aderentes ao nosso modelo de negócio, à nossa estrutura de gestão e governança dentro das empresas, dentro da nossa própria empresa. Alguns pontos eles vão ser fundamentais, principalmente quando a gente fala do canal de denúncias, porque pela sua essência e pela questão legal, ele deve garantir o anonimato do denunciante. Esse é o pilar fundamental de toda implementação de canal de denúncias. Pessoal, e um canal de denúncias interno, ele garante o anonimato do denunciante por meio de procedimentos e protocolos internos. A gente só garante o anonimato do denunciante independente do cenário quando o canal de denúncias ele é externo. Ele é um canal de denúncias terceirizado. Afinal de contas, caso estoure uma crise de uma denúncia contra o CEO de uma empresa e o canal de denúncias foi interno, a gente já viu histórico recente e não tão recente disso, a primeira coisa que a pessoa quer saber é quem foi que fez essa denúncia. E um diretor de tecnologia da empresa, muito provavelmente, a pedido extremo, né, expresso do CEO da empresa, naturalmente a tendência é de que ele leve essa informação ao conhecimento. Um canal de denúncias independente, não. Ele está regido lá pelo contrato de que definitivamente nenhuma dessas informações podem aparecer. Mas em todos os outros processos, ou na grande maioria deles, sim, a gente deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não adianta a gente querer utilizar uma tecnologia da NASA sem que a gente tenha necessidade. É aquele princípio básico, né? Pessoas, processos e tecnologia. Tudo isso a gente usa na boa medida, né? Então, entrando, pessoal, nesse assunto que eu comentei, né, desses 3 pilares aí, na prevenção, detecção e mitigação, né, tudo começa, né, ali com o engajamento da alta liderança, enfim, algumas coisas que eu vou falar, naturalmente, eu preciso chover no molhado, tá, pessoal? Então, me perdoem a licença poética de passar por essas informações, mas é muito importante a gente ter sempre bem niveladas aí todas as nossas expectativas e conhecimentos. Mas, claro, né, a gente passa ali pelo engajamento da alta liderança, então, tendo, o Teonácio comentou isso, né, de forma objetiva, se o líder, se o dono da empresa não quer, nada acontece, né, essa é a bem da verdade, né, mas a partir daí a gente parte, então, num processo natural, né, num processo estruturado para identificação, análise e priorização dos riscos, né. Pessoal, meu avô comentava muito, né, que a gente deve conseguir aprender com o erro dos outros, né? Meu filho, para que você vai errar da mesma forma que o seu colega errou lá? Aprende com o erro dele e parte daqui para cima, né? Então, quando a gente vai observar nas empresas, né, empresas do mesmo setor, por exemplo, do setor de mineração, que normalmente, tá, pessoal, tem uma gestão de riscos
bem eficiente, bem implementada, né? É muito importante que a gente consiga, baseado nos dados históricos de riscos de outras empresas, que a gente consiga modelar os nossos próprios riscos, né? Vamos usar dados históricos de outros setores, de outras empresas, de empresas concorrentes ou não, para que a gente possa identificar, para que a gente possa priorizar e para que a gente possa desenhar planos de ação para cada um desses riscos, baseado nesse princípio das lições aprendidas, né? Por que que eu falo disso? Porque a partir do desdobramento desse exercício de risco é que a gente vai efetivamente construir os nossos mecanismos de controle de compliance. E quando eu chamo de mecanismos de controle, pessoal, eu ainda estou falando da matéria, tá? Eu estou falando do código de conduta, eu estou falando das políticas, dos procedimentos, enfim, eu estou falando daquela parte, entre aspas, burocrática, né? Ou física, material do programa de integridade de compliance. Percebe como que eu vou ter, como que eu tenho, então, a partir desse momento, um código de conduta, uma política, um procedimento que foi desenhado, baseado em todo um histórico de comportamento do setor, ou de outros setores parecidos, né? E daí, com esses mecanismos desenhados e bem estruturados, eu parto, então, para treinar, para comunicar, para divulgar isso para as pessoas. E eu volto ao que a doutora Tatiana comentou. A tecnologia aproxima as pessoas. A tecnologia permite, pessoal, que a gente dissemine o conhecimento, que a gente compartilhe o conhecimento, à boa medida de cada uma das pessoas realmente precise, desculpa. Por quê? Porque, pessoal, a alta liderança, ela precisa de um tipo de treinamento, um tipo de capacitação totalmente diferente da área operacional. Pelo simples fato de que cada um tem o seu papel fundamental dentro dessa organização. A gente comentou que o primeiro pilar é o engajamento da alta liderança. Então, se os líderes não forem fomentadores das melhores práticas de integridade e de compliance, se eles não liderarem, por exemplo, definitivamente essa estrutura não vai ser desdobrada internamente. Ao passo de que também, se a área operacional não se empoderar desse assunto, ela não consegue exercer e exercitar o seu poder. Ela não consegue exercer e exercitar o seu direito dentro da organização. Então, quando a gente une essas duas partes, a gente dá muito mais força para toda essa estrutura de integridade e de compliance. Além disso, a gente tem dentro das organizações uma parcela de pessoas que são online, né? Então, que tem uma ligação formal com a empresa, um login e senha, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Tem lá um computador, está lá sentado no escritório ou na sua casa, e a gente tem uma parte dessa turma que é offline, né? Imaginemos uma empresa de transporte, por exemplo, os motoristas de caminhão. Os motoristas de caminhão, normalmente, salvo alguns casos específicos, eles não têm um login e senha que acessa a intranet, que tem acesso a uma tecnologia de e-learning, enfim. O pessoal da mineração, por exemplo, que eu comentei inicialmente, a turma que está na frente de lavra, eles não têm acesso a um computador, por motivos óbvios, ele não precisa de acesso ao computador para desempenhar seu papel no dia a dia. Como que a gente vai levar a informação para eles? Né? Naturalmente, quando a gente traz tecnologia, quando a gente traz a informação gerada de forma adaptada a eles, a gente consegue alcançar essas pessoas, né? Porque muitas vezes eu gosto, e eu acabei não comentando em relação a isso no início, mas eu gosto muito de associar a tecnologia, que são novas ferramentas, né, efetivamente, mas também a inovação, que é a gente fazer a mesma coisa
de uma forma diferente, né? Eu falo isso porque hoje a gente observa, por exemplo, muitas técnicas de gamificação, né? Então, a gente passar o conhecimento de uma maneira lúdica, a gente passar o conhecimento de uma maneira que as pessoas se sintam parte daquele processo, que elas realmente entendam, né, como que aquilo interfere no seu próprio dia a dia, né? E é só assim, pessoal, que a gente vai realmente conseguir encorajar, que a gente vai realmente conseguir engajar, que a gente vai realmente conseguir capacitar as pessoas. Só quando a gente levar essa estrutura à realidade das pessoas é que a gente vai conseguir que esse assunto seja implementado de forma efetiva, né? Então, daí a gente chega no próximo pilar que eu tinha comentado, que é o pilar da detecção, né? E é claro que eu não posso deixar de falar do pilar da detecção. A gente tem vários mecanismos, né, para essa detecção, como controles internos, mapeamento preditivo dessas informações, enfim, rastreamento de dados. Aí o pessoal da prevenção de lavagem de dinheiro é fera nesse assunto, né? Eu não vou me atrever a entrar profundamente nessa temática, né? Mas associado a isso, e de uma maneira muito dinâmica e novamente democrática, eu não posso deixar de falar das ferramentas de canal de denúncias. Afinal de contas, é a ferramenta de canal de denúncias que vai dar voz a cada uma dessas partes que se relacionam com a empresa. Pessoal, independente do seu nível hierárquico, independente do grau de instrução, independente da localização que ele se encontra, independente da relação que ele tem com a empresa, se ele está perto ou não do chefe, se ele está perto ou não da área de RH. Para mim, o exercício do canal de denúncias, ele realmente volta, né, naquela questão da democracia, que é a distribuição do poder, né? E para isso, pessoal, a ferramenta do canal de denúncias, ela naturalmente ela deve ser adequada para que isso aconteça, né? Pilares fundamentais, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá, pessoal? Esse é um ponto fundamental de toda operação de canal de denúncias, né? Só a gente pensar, por exemplo, no setor hospitalar, que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, eu não posso deixar para a turma do hospital um canal de denúncia disponível de 8 a meio-dia, né? De 8 às 18, naturalmente, né? Fundamental que eles tenham essa disponibilidade a todo momento. E não só para esse setor, mas para todos os outros setores, afinal de contas, se eu quiser fazer uma denúncia, né, quando eu chegar em casa e tal, enfim, ele tem que estar disponível, tá? Mas também, como a comunicação, o grande desafio é levar esse canal de denúncias ao alcance de todos, né? Pessoal, levar canal de denúncias para a gente que está falando aqui, para 72 pessoas que estão participando aqui com a gente, e as outras pessoas que estão participando nos outros meios de comunicação, como o YouTube, é muito fácil, né? A gente está na frente de um computador, a gente está na frente de um celular, a gente está conectado, enfim. O difícil, de novo, é levar canal de denúncias para quem está na frente de obra, para quem está na frente de lavra, para os analfabetos funcionais. Como que a gente vai levar um canal de denúncia para analfabeto funcional sem o uso da tecnologia? Ou analfabeto funcional não sofre assédio moral, não sofre discriminação, não sofre assédio sexual? Levar canal de denúncias para pessoas com necessidades especiais, como Libras, né? Então, a tecnologia associada a canal de denúncias, ela vem muito para facilitar nessa distribuição do poder. Ela vem muito para facilitar para que todas as pessoas consigam efetivamente usar essa ferramenta. Como exemplo, eu posso trazer o Ouvidor Digital, que foi pioneiro e ainda continua sendo a única empresa do Brasil, e eu posso arriscar falar do mundo, que usa o WhatsApp com tecnologia de inteligência artificial para captação desses relatos. Isso é a democratização. Pessoal, o Brasil, 99% dos smartphones brasileiros, eles têm o WhatsApp instalado. Então, as pessoas se comunicam pelo WhatsApp com uma habilidade e uma facilidade muito grande.
De novo, independente se ele é ele é um analfabeto funcional, independente do seu nível hierárquico, independente do seu grau de instrução. Então, a gente conseguir trazer acessibilidade para todas as pessoas que eventualmente precisem usar um canal de denúncias é um ponto fundamental. E, além disso, além delas conseguirem acessar a ferramenta, elas conseguirem fazer uma denúncia de forma organizada. Porque aí é o nosso papel de empatia e de entender que 99,9% das pessoas não sabem como fazer uma denúncia. É óbvio que elas não sabem, elas nunca conduziram um processo de apuração e tratamento. Então é natural que elas não saibam quais informações elas precisam passar no ato da realização de uma denúncia. Daí entra a ferramenta do canal de denúncias, facilitando para que essa pessoa também conduza esse processo e repasse para o comitê de ética as informações que vão ser fundamentais para que ele consiga resolver aquele caso, no bom e velho português. Porque não adianta nada a gente entrar dentro de um canal de denúncias também e falar o seguinte: eu sofri assédio moral. Tá, e aí? Né? Me conta mais, né? Imagina um comitê de ética investigando um relato desse. Me conta mais, né? Me traz mais informação, né? Então, a inteligência artificial do canal de denúncias, aproximando as pessoas, facilitando a realização desse relato, permitindo que as pessoas, no ato da realização de uma denúncia, elas não precisem interagir com uma outra pessoa do outro lado. Afinal de contas, ela pode se sentir acanhada, ela pode se sentir desencorajada a fazer esse relato. A gente conhece bem o comportamento de pessoas que sofrem, né, assédio moral, assédio sexual, discriminação. A tendência é elas se retraírem. E muitas vezes, quando elas se deparam com uma outra pessoa do outro lado, elas acabam não realizando esse relato, né? Então, toda essa disponibilidade da ferramenta realmente facilitando muito essa interlocução e essa comunicação, né? Daí, pessoal, eu comentei, então, que eu ia passar pelo último pilar, né, que é o pilar da mitigação, né? Então, de todos esses riscos ali que foram identificados, que foram mapeados e tal. E aí, de novo, né, dentro da estrutura toda de integridade e compliance, a gente tem novamente um emaranhado de dados. Essa é a bem da verdade. Porque agora a gente já tem dado de treinamento, a gente já tem dados do canal de denúncias, a gente já tem dados de indicadores de monitoramento, a gente já tem dados de indicadores de performance. Mas e aí, o que eu faço com isso, né? Então, tem lá, de novo, uma nuvem de informação aqui em cima de mim, né? E, novamente, pessoal, assim como tudo nasceu, né, lá na gestão de risco, com análise de dados, a gente pode usar ferramentas de data analytics que vão organizar esses dados e traduzir esses dados em indicadores para que a gente possa começar, então, com base no comportamento passado, né? No comportamento do meu programa de integridade, a gente possa, então, retroalimentar todo o nosso modelo, todo o nosso programa de integridade e compliance, ele sendo retroalimentado não só com dados externos, mas com dados do próprio programa, da própria operação do nosso programa de integridade e compliance. Afinal de contas, e eu volto ao início, que a gente tem a matéria, a gente tem o pilar da matéria, mas sem o pilar humano, nada faz sentido. E as relações humanas, elas são dinâmicas. O que é verdade hoje, o que é realidade hoje, muito provavelmente, pessoal, não será realidade daqui a 12 meses. Haja visto fevereiro para março, ou início de março para final de março de 2020, né? Quando a gente foi surpreendido, ou talvez não surpreendido, mas enfim, quando estourou todo aquele assunto da pandemia, né? Onde a gente foi para o lockdown de um dia para o outro. Então, os dados, a tecnologia, a ferramenta, a análise preditiva baseada no comportamento passado, ele traz para a gente essa capacidade de tomada de decisão, não por achismo, né?
não por achismo, mas por comportamento. Aí ele consegue fundir, então, né, a nossa intuição com a análise estatística, com a análise de dados, para que a gente possa tomar decisões cada vez mais assertivas, né? E só para finalizar, pessoal, por que disso tudo, né? Porque eu tenho uma visão muito clara de que um gestor de excelência, né, ele não é aquela pessoa que resolve o problema que acabou de acontecer. Ele não é um resolvedor de problema, um ótimo resolvedor de problema, né? Mas sim aquele que tem a capacidade de prever os problemas que podem vir a acontecer e eles resolvam. E ele atua de forma preventiva para que eles não aconteçam. Pessoal, e a não ser que a gente tenha milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas processando esses dados, é a tecnologia que vai fazer isso junto com a gente. A não ser que a gente tenha milhares e milhares e milhares de pessoas levando a informação de forma pulverizada para todo o Brasil, para todos os nossos colaboradores, para todas as pessoas que se relacionam com a gente vai precisar da tecnologia para poder ajudar, né, ser um braço aí da nossa operação e do nosso dia a dia, tá? Mais uma vez, muito obrigado, doutor Guilherme, muito obrigado, doutor Humberto, pelo convite, pelas portas abertas. Agradeço a todos da Emerge pela organização do evento. Muito obrigado, doutor Theo, muito obrigado, doutora Tatiana. Foi um prazer compartilhar desses momentos com vocês. Obrigado, doutor Paulo, pela excelente palestra. Temos uma pergunta dos participantes. Eu tenho algumas observações também a fazer. Talvez o doutor Humberto queira falar agora nesse momento. Eu não me resisto aqui, né? Eu não me contenho diante de tantas informações aí. Não sei se gostaria de fazer só um apanhado aqui com algumas observações que talvez possam ajudar até nas próprias perguntas aí de desenvolvimento, né? A gente ainda tem tempo, então, rapidamente aqui, né? Eu primeiro me desculpo por não ter feito a minha descrição, então, eu sou um homem de meia idade, cabelo preto, estou com uma camisa azul, branco, e gostaria, então, de falar um pouco sobre aqui a gente está no ambiente da Emerge, né? E eu lembrei do Habermas, né, do nosso filósofo do agir comunicativo. Por quê? Dentro de uma palestra de compliance e tecnologia, e eu vou desenvolver aqui algumas observações. Foi falado pela Tatiana das leis, né, inúmeras leis, os próprios sistemas de compliance. Eu gosto muito de falar, de usar uma expressão que é o repertório institucional, né? A gente aqui no mundo do direito, no mundo do Poder Judiciário, hoje em dia nós temos um repertório judicial, nós temos leis, né? Nós temos regramentos, regulamentos que tornam a implementação de um sistema de integridade possível, né? Recomendável, e nós temos ferramentas para tanto. E as ferramentas tecnológicas, os recursos tecnológicos estão aí disponíveis. Entretanto, gostaria de chamar a atenção, né, que a tecnologia em si, né, ela é um dado, ela é neutra, ou seja, ela pode ser usada com diferentes potenciais, com diferentes finalidades, né? E aqui foi mencionado pelo Paulo o seu potencial de comunicação, de ampliar o nível de comunicação, de ampliar, de enriquecer os dados, né? De trazer uma conjunção de dados que, analisados, né, sistematicamente ao longo do tempo, numa perspectiva de prevenção, né, eles podem tornar o quê? As decisões mais conscientes. Isso vale para o Poder Judiciário, isso vale para as empresas, isso vale para o terceiro setor, né? Decisões mais conscientes, né? Como o Paulo até viu lá nesse congresso agora que a gente fez do Compliance, onde eu lancei lá o livro Decisões Conscientes, Empresas Resilientes, né? O que eu quero dizer com isso? Eu mencionei lá na palestra. Decisões onde você saiba os impactos. Ainda que você não tenha certeza dos impactos que a sua decisão vai gerar, você pode estimar esses impactos. E aí foi falado aqui em razoabilidade, em proporcionalidade, né?
Então, a tecnologia pode ajudar a todos nós a estimar os impactos das nossas decisões. Eles são mais positivos, eles são mais negativos, né? E dentro de um contexto, né? O contexto do Rio de Janeiro de hoje é diferente do Rio de Janeiro de 10 anos, né? Ou diferente do contexto de São Paulo, né? Ou diferente do contexto de outro país, ou diferente de um contexto de pandemia, né? E dentro ainda dessa ótica de uma decisão mais consciente, com o uso do compliance, com o uso da lógica da prevenção e com o uso dos recursos tecnológicos, de um canal de denúncias, de uma matriz de risco, né? Você pode trazer a efetividade, então, uma agenda positiva, como a gente fala aqui do evento, né? A tecnologia e o compliance e a tecnologia, a agenda positiva. Então, elas vão tornar as decisões não só mais conscientes, como mais efetivas, né? Vão gerar os impactos esperados ou estimados. E aí, qual o nosso cenário, né? Hoje a gente tem o cenário das audiências públicas, das consultas públicas, de editais, das licitações, o estoque regulatório das agências, onde você vai ver quais medidas as agências reguladoras estão sendo tomadas, a própria administração da justiça, o processo eletrônico, os procedimentos administrativos eletrônicos. Então, voltando ao Habermas e o agir comunicativo, né? Eu acredito que a tecnologia ela tem um grande potencial de ser uma ferramenta para dar mais equilíbrio, dar mais efetividade para o debate público, para a esfera pública, onde você possa exatamente se empenhar, né? E a gente sair um pouco do mito da onisciência, né? Muitas vezes a gente pensa que o juiz é onisciente, que o advogado, que o próprio tecnólogo, a própria empresa de tecnologia, as empresas têm consciência de todos os fatores. E esse mito, ainda que seja muito presente, a tecnologia ela pode mostrar que você tem várias fontes de análise, né? Mas que ainda assim, como bem mencionado pelo Theo e pelo Paulo, você tem um risco e precisa lidar com o risco, né? Então, sempre a ótica da prevenção e não da onisciência. E aí a agenda positiva da tecnologia pode gerar, pelo seu potencial, mais segurança jurídica, mais credibilidade, mais confiabilidade. Por quê? Porque ela permite o que foi muito falado aqui, essa interconectividade. E aí eu vou concluir, que eu acho que eu já falei demais, né? Só dizendo que, acima disso tudo, acima da tecnologia, acima do compliance, né? Há o compromisso ético, né? Então, que deve reger toda, vamos dizer, esse sistema, né? Então, hoje em dia, as organizações, instituições financeiras, o judiciário, apesar de serem extremamente protegidas, ainda têm sofrido ataques cibernéticos, invasões. Imagina, então, os usuários que foram mencionados aqui, né? As pessoas físicas, né? Onde que elas se encontram. Então, talvez esse seja um dos desafios. Agora foi falado de LGPD, a Tatiana, como é que a gente lida, como é que a gente protege melhor os usuários, né? Dentro dessas ferramentas. Finalizando, então, eu acredito que a gente tem um horizonte de mais democratização para a justiça, para o compliance, para a governança, ao usar a tecnologia, mas sem esquecer desse equilíbrio, desse compromisso ético que nem tudo no mundo digital, né? Ainda preciso a rua presencial, talvez usar a tecnologia para fazer a ágora, né? Como diriam lá os gregos, a rua ainda ser um local de encontro, né? Um local de debate dessa esfera pública. Muito obrigado, professor Guilherme. Desculpe pela empolgação, mas é que são muitas questões aí colocadas. Obrigado, Humberto. Então, como eu havia dito, eu tenho algumas considerações, vou tentar traduzir tudo isso daí, pelo menos para o Poder Judiciário, né? Assim, a doutora Tatiana chegou um pouco mais próximo do Poder Judiciário, né? E é lógico que é muito importante ouvir todos os segmentos da sociedade, né? E assim, eu me lembro, doutora Tatiana, me lembrei logo agora do Código de Processo Civil, artigo 12, veja o que diz o artigo 12. Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório
na rede mundial de computadores. Veja, até o juiz, quando ele vai lá proferir a sentença, e quando os processos vêm a ele para proferir sentença, ele tem que obedecer uma ordem cronológica de conclusão e disponibilizar no cartório e na rede mundial de computador, né? Veja que todo esse papo tem influência em várias situações, né? Me lembro aqui também do artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Já esses princípios estavam lá na Constituição de 88, e é exatamente essa ferramenta de compliance que é fundamental exatamente para controlar e para obediência desses princípios, né? E aí me veio à cabeça aqui uma situação de compliance. Às vezes a gente utiliza o sistema compliance e nem sabe por que está utilizando. Por exemplo, na minha assessoria de gabinete, os meus assessores, por exemplo, eles fiscalizam a atividade um do outro para verificar se na formalidade do ato que estão minutando, né, há uma obediência à forma, enfim, se está de acordo com a lei, se está de acordo, enfim. É evidente que a questão material, a decisão material, cabe ao julgador, mas a formalidade, né, os assessores são muito importantes nessa atuação. Então, estão se utilizando do compliance sem saber que estão utilizando, né? E outra pergunta que me veio à cabeça, outra questão que eu quero levar a debate, o CNJ, por exemplo, não atua num sistema de compliance para o judiciário de um modo geral, né? Eu me lembrei agora que o CNJ disponibiliza algumas ferramentas importantes, por exemplo, para fiscalização e para procura de bens de devedor, né? Outro dia mesmo, hoje no judiciário a gente tem um grande problema, uma grande quantidade de demandas que a gente não consegue citar o réu, por exemplo, né? E a gente precisa utilizar bancos de dados para procurar endereço dos réus. Outro dia, nessa procura de endereço, eu lembrei, por que eu não vou procurar no próprio judiciário se esse réu não é réu em outros processos, né? E consegui achar o endereço dele, ele foi citado em outro processo, né? Então, consegui achar e consegui citá-lo no endereço. Quer dizer, então, essa utilização de dados é fundamental, né? E, assim, a importância do CNJ é exatamente nessa questão do compliance no judiciário e estabelecer ferramentas que podem ser utilizadas, né, pelo magistrado e que facilita muito o trabalho do magistrado. Por exemplo, na busca de endereços do réu que não aparece, digamos assim, o magistrado precisa procurar no banco de dados de várias operadoras, então, a operadora de telefonia, concessionária de serviço público, todas elas, enfim. E não seria muito melhor se adotássemos uma ferramenta, uma tecnologia de busca única? Ou seja, não precisávamos perder tempo em cada banco de dados, né? Isso é algo que tem que se pensar, a utilização disso daí é fundamental, né, para o judiciário, e a tecnologia também é fundamental. Agora, me lembro também que nem tudo está... nem toda a sociedade brasileira está conectada, né? A internet, me lembro na pandemia, uma discussão boa na Ordem dos Advogados, que haviam até advogados que não tinham acesso a computadores. Me lembro que o presidente da OAB do Rio de Janeiro criou postos com computadores, plataformas digitais, isso aí. Então, nem toda a sociedade ainda disponibiliza, tem acesso à tecnologia, né? Essa é outra questão que se deve pensar, né? Enfim, senhores palestrantes, eu acho até que eu me perdi, teve outras considerações a fazer, mas eu acho que eu me perdi nisso, né? Eu tenho uma pergunta aqui de um participante,
que é o Walter Martinez, que ele pergunta: a implementação do compliance e proteção de dados nas pequenas e médias empresas. Solicito abordagem, se possível, antecipadamente. Obrigado. Ele fala exatamente dessa questão do compliance nas pequenas e médias empresas. Então, fiquem à vontade. Legal, doutor Guilherme. Obrigado, Walter, pela pergunta. Doutor Guilherme, compartilhando com o senhor, né? É isso, né? A tecnologia ajuda a gente a tomar decisão, né? Com base em outros históricos, né? Então, por que não aprender, né? Enfim, não ter um pouco dessa experiência de outros casos, né? Mas, Walter, eu costumo comentar com a turma que um Excel muito bem montado, ele é o uso da tecnologia facilitando a nossa vida, né? E eu queria lembrar do que eu disse do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Ele é previsto, inclusive, na ISO, né? 37000 de implementação do sistema de compliance, que é muito dessa realidade, né? Se eu estou exatamente nesse momento, iniciando a implementação de um programa de integridade e compliance, será mesmo que eu preciso de ferramentas altamente tecnológicas para gerenciamento dos meus riscos numa empresa de pequeno porte? Uma ferramenta altamente tecnológica de um processo estruturado de due diligence, de um processo de inteligência artificial para tomada de decisão baseado em análise de dados preditivas, né? Então, é muito importante que a gente tenha, né, o contexto da tecnologia como meio, não como fim. Não usar a tecnologia porque eu quero usar a tecnologia. Então, a partir do momento que a gente desenha os nossos principais objetivos desse programa de integridade e compliance, aí sim a gente consegue mapear muito bem quais são as tecnologias que a gente precisa para desenvolver esse programa de forma e implementar, né, esse programa de forma efetiva. E eu falo isso porque, naturalmente, vai depender muito do objetivo do seu programa de integridade e compliance, do escopo do seu programa, do contexto de risco ao qual você está exposto, né? Se você é uma empresa que lida com centenas de fornecedores que te exponham a um alto risco de integridade e compliance, aí sim, por mais que você seja de pequeno porte, provavelmente você vai precisar de uma ferramenta de due diligence para poder te ajudar nesse processo, né? Então, é muito importante a gente sentar, né, no nosso dia a dia aqui, a gente sentar, pegar um papel e desenhar o que a gente quer, exatamente o que a gente precisa, onde a gente quer chegar e se a gente consegue chegar nesse local, nesse objetivo, com as nossas próprias mãos, ou se a gente vai precisar de uma tecnologia, né, para facilitar essa jornada. É muito um exercício de autoentendimento mesmo, né, autoexplanação aí em relação a onde a gente quer chegar nesse caminho. Senhores, com a resposta, eu vou dar a palavra a cada um dos palestrantes para as suas considerações finais. E, enfim, então, a doutora Tatiana tem a palavra. Doutor Guilherme, doutor Humberto, doutor Paulo, doutor Theo, gostaria de agradecer, foi uma tarde de muito aprendizado. Acho que tecnologia, compliance e as possibilidades que são trazidas por esse novo tempo suscitam muitas palestras, então acredito que a gente vai se encontrar algumas vezes. Reforço o agradecimento em meu nome, em nome do Instituto de Direito Coletivo, e até a próxima. Muito obrigada. Doutora Tatiana, eu me lembrei de outra coisa. Numa das leis, não me recordo agora, fala da não utilização de siglas, estrangeirismos, algumas situações. Como é que a gente vai abordar essa questão do compliance diante dessa situação e até como é que a gente vai chamar a lei de proteção, a lei geral, a lei LGPD, como é que a gente vai
equacionar com essa legislação. Então, é uma dificuldade aí, né? Doutor Theo, tem a palavra. Bom, agradecer aí o compartilhamento das informações da doutora Tatiana, Paulo, Humberto, doutor Guilherme também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não sou aquele advogado ali a ferro e fogo, mas os poucos anos que eu estudei, em torno de 3 anos, me deram a dimensão de entender que eu tinha que trabalhar com tecnologia. Queria corroborar aí o que o Paulo estava respondendo para o Walter. Walter, a questão do compliance da proteção de dados, aí corroborando o que o Paulo falou, ele realmente depende aonde você quer chegar e o que você quer fazer no tratamento de dados, porque os segmentos ele trabalham com as informações, com os dados pessoais de forma diferente. Por exemplo, quando a gente pega uma fábrica, vamos dar um exemplo aí da fábrica de refrigerante, você está lidando diretamente com os dados pessoais dos funcionários, únicos exclusivamente. Porque uma pessoa física não vai numa fábrica comprar uma lata de refrigerante. Quando você fala de uma empresa de contact center, é uma visão diferente. Você está cuidando dos dados pessoais dos funcionários e dos clientes, por exemplo, das operadoras de telefonia que repassam os dados pessoais para que a empresa de cobrança possa trabalhar. Então, literalmente, aí, como o Paulo falou, você tem que desenhar aonde você quer chegar e o que você tem dentro de casa para poder trabalhar, para você desenhar o melhor compliance aí e a melhor proteção de dados. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Foi um prazer muito grande conhecer todos vocês, tirando o doutor Humberto aí, que já posso chamar de meu amigo há alguns meses, mas foi um prazer muito grande conhecer vocês. Agradeço muito a receptividade e se eu puder ajudar em qualquer tipo de informação, eu estou inteiro disposto de todos vocês. Muito obrigado. Doutor Theo, muito obrigado. Nós aqui da Emerge que agradecemos a participação de todos. E aí eu me lembrei de outra situação que o senhor abordou na sua palestra. Olha, o Código de Processo Civil hoje permite até a citação por e-mail, ou a citação, mas há uma dificuldade enorme de citar, porque ninguém abre e-mail de desconhecido, né? Então, me lembrou aí da situação aí do e-mail do governador, do judiciário ninguém abre. Então, é letra morta, virou letra morta no final das contas, né? Doutor Paulo, o senhor tem a palavra. Doutor Guilherme, doutor Humberto, doutora Tatiana, Theo, mais uma vez, uma honra, um prazer muito grande a gente poder compartilhar, né, um pouquinho aqui de conhecimento. É muito legal a gente ter discussões tão ricas. Aos participantes, muito obrigado pela audiência e pela paciência, né? Já se chegam aí quase às 19 horas. É muito bom a gente poder trocar essa ideia, a gente poder trocar essas energias e essas informações. Pessoal, eu costumo falar que a gente segue junto, firme e forte, né? Eu acho que esse é o principal objetivo disso tudo. Afinal de contas, nós profissionais de compliance, nós profissionais do direito, não, desculpa que eu não sou profissional do direito, profissionais do direito, não profissionais do direito, cada um de nós temos o papel, né, e a capacidade de sermos agentes transformadores da nossa sociedade. Só basta a gente querer escolher, né, pelo bom ou pelo mau caminho. Então, é um convite aí para todos, para que a gente transforme, né, e a gente mude o nosso pequeno mundo, né, que aí realmente esse assunto vai reverberar aí por toda a nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado e contem sempre comigo, tá bom? Um abraço. Obrigado mais uma vez ao doutor Paulo, doutora Tatiana, doutor Teonácio, que eu estou chamando de Theo. Doutor Humberto, tem a palavra. Só agradecer a condução magistral do doutor Guilherme Lopes, mais uma vez agradecer a Emerge, na pessoa da doutora Tereza Gaudio, e também ao desembargador Najib Saib e doutora Cristina Saib pela oportunidade aqui da gente trazer esse debate, fomentar essa troca de experiência, e agradecer a gentileza
de todos, dos palestrantes, pela aceitação do convite e por essa tarde muito agradável aí de discussão. Um abraço a todos. Então, chegamos à hora do final, da final. E o final é um final de agradecimento, né? Agradecimento à Emerge por ter cedido esse espaço fabuloso de debate na pessoa da desembargadora Cristina Tereza Gaulia, a todos os integrantes do Fórum Permanente, na pessoa do seu presidente, o desembargador Najib Slaib Filho, da senhora vice-presidente, doutora Maria Cristina Slaib, e dos demais participantes do grupo, né? Então, a gente chegou ao final dessa jornada, que foi excepcional para todos participantes e quem estava no virtual, enfim. Hoje o mundo é um mundo diferente, é um admirável mundo novo, né? Então, vamos esperar e aguardar os novos debates, né? Então, a gente encerra aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, boa noite.